Gente, diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Somente esses versículos a igreja tomará assento. Acabamos de ler esta passagem, um dos últimos momentos da segunda dispensação. Temos o conhecimento de 7 dispensações, estamos vivendo a 6ª dispensação, chamada dispensação da graça. A primeira dispensação já tinha sido encerrada, pois Adão e Eva haviam comido do fruto proibido, da árvore que Deus tinha proibido. Até então eles viviam na dispensação da inocência. Eles eram inocentes porque não conheciam o pecado, não tinham malícias, tudo para ele era mil maravilhas. Mas a partir do pecado entrar na vida do homem, do coração do homem e da mulher, então se inicia a segunda dispensação, a dispensação da consciência, porque eles conheceram o que era o pecado. Eles foram enganados pela serpente, mas eles tinham agora conhecimento do bem e do mal. Então se inicia a segunda dispensação, a dispensação da consciência. E nós vamos ver o resultado dessa dispensação, quando o homem deixa o homem a sua própria consciência, quando o homem quer fazer e cumprir os desejos do seu coração, quando Deus não está interferindo na vida do homem. Quando nós vemos que na primeira dispensação Deus visitava o homem na viração do dia, agora não, agora a terra já estava sob maldição, o pecado já havia invadido os corações. O primeiro homicídio acontece, Caim mata Abel. Então, o resultado nós vamos falar um pouco aqui agora. Da geração de Adão vem Caim, e essa geração de Caim, uma geração impiedosa, um povo mau, rebelde, um povo que desobedecia a Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que Adão viveu 130 anos e gerou um filho chamado Sete, e de Sete gera Enos. Então começou a se invocar a Deus novamente. Então temos duas gerações, a geração de Lameque, que era a geração de Caim, foi corrompendo a geração piedosa de Sete. Não é diferente nos dias de hoje. Se nós como igreja não tomarmos cuidado, a geração de Caim que está lá fora, aquela geração corrupta, que ama a violência, que ama o pecado, que ama tudo quanto desagrada a Deus, se a geração de Sete que está dentro da igreja não vigiar, aos poucos ela vai sendo corrompida. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, está um dos versículos mais tristes que nós lemos. Vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, e isso lhe pesou no coração. Às vezes eu olho para a minha vida e começo a imaginar se Deus se arrependeu de ter me criado. Se eu estou vivendo dentro do padrão da geração de Caim ou dentro da geração de Sete. E aos poucos a geração piedosa foi se corrompendo, ao ponto de Deus olhar dos céus para a terra e achar apenas um justo em suas gerações, um homem por nome de Noé. E sempre quando Deus quer fazer algo, Ele anuncia ao teu servo, ao seu povo.
Então ele chama Noé, homem justo em sua geração, e manda ele fazer uma arca para si. O que significa arca para aquela geração? Era um veículo para a salvação. A terra foi destruída uma vez, e há uma promessa dela ser destruída novamente. E o veículo de salvação para esta geração, a nossa dispensação da graça, é a igreja. Aquele que estivesse dentro da arca seria salvo. Quem não estivesse dentro da arca sofreria o dano e morreria com o dilúvio. Aquele que não estiver dentro da igreja vai sofrer, vai perecer no fogo eterno. Deus, Ele é justiça, mas sempre antes de Ele exercer a sua justiça, Ele usa de misericórdia para aqueles que querem a sua misericórdia. Ele olhou para a terra e viu um justo, e Ele passa algumas ordenanças para esse homem. E o que me chama a atenção, nós vamos ver Deus falando para Noé apenas uma vez: faze para ti uma arca. Não vamos ver Noé retrucando a Deus: que negócio é esse de chuva, que negócio é esse de dilúvio, eu não conheço isso. Eu começo a ver a intimidade que esse homem tinha com Deus. Quando Deus fala simplesmente uma vez, e ele dá ouvido à voz de Deus, fazer aquilo que ele nunca tinha visto, aquilo que ele nunca nem imaginava, aquilo que homem nenhum havia projetado. Ele recebe o próprio projeto de Deus e coloca em prática para a salvação dele e de sua família. Deus tem dado ordenança para mim e para você, meus irmãos. Projeto que o homem não constrói, aquilo que o homem nunca viu, Deus tem falado para nós construir uma vida em santidade na presença dele, dentro dessa arca chamada igreja. E quantas vezes nós questionamos a Deus o porquê disso, para que isso? Será que Deus se agrada disso? No ano 500 da vida de Noé, ele recebe essa revelação de Deus e essa ordenança. Nós vamos ver Deus falando novamente com Noé no ano 600, depois que a arca estava construída. Passaram-se 100 anos e a Bíblia não relata mais nenhum diálogo com Deus e com Noé. Imagino eu esse homem agora tendo que fazer uma arca de 300 côvados de comprimento. Para quem não sabe, a medida de um côvado é do cotovelo à ponta do dedo, cerca de 45 centímetros. Só que no livro de Ezequiel o côvado já é 52. Não sei se os homens tinham o braço mais comprido, também não vou querer saber disso, mas era algo muito grande. Aquela arca de aproximadamente 150 metros de comprimento, cerca de 30 metros de altura, de largura e 15 de altura. E ele constrói aquilo. E não somente ele, mas também seus filhos Cã, Sem e Jafé. Porque todos quantos querem a salvação, eles não ficam apenas olhando o seu irmão trabalhar, ele também põe a mão no arado. Aleluia! A ordenança foi para Noé, mas todos trabalharam. Será que se só eu, só o pastor, só os obreiros trabalhar na construção dessa arca chamada igreja, será que só nós vamos ser salvos, se ninguém fizer mais nada? Todos nós estamos incumbidos para fazer algo na construção dessa igreja. Todos nós. Com três compartimentos, superiores, inferiores. E dos animais que não são limpos, 2 animaizinhos, o macho e a fêmea. Eu acho bonito.
Até no reino animal, Deus sempre deixa bem escritinho ali: o macho e a fêmea segundo a sua espécie. E dos animais limpos, 7 casalzinhos. 7 casal. E eles viriam para Noé. Noé não ia ter que correr atrás dele. Aquele que quer a salvação, ouve a voz de Deus e vem até o pastor chamado Noé. Coisa difícil é ter que sair correndo atrás de quem não quer a salvação. Deus coloca no coração daqueles animais para eles irem até o pastor Noé. Se eles se recusassem, perderiam a salvação, a sua raça entraria em extinção. Quantos já não se importa mais hoje com a sua descendência, se vai entrar em extinção dos salvos ou não? Muitas das vezes vamos atrás de muitas pessoas que não querem a salvação. Imploramos, suplicamos, e as pessoas arrumam 1000 desculpas para não entrar na arca. Imagino eu, aquela arca pronta, e quanta zombaria aquele homem chamado Noé não ouviu. Talvez depois daquele monumento feito, muitos acharam bonito. Noé, rapaz, isso está bonito mesmo. Eu tenho uma ideia para você. Você pode ganhar muito dinheiro com essa arca. Você pode fazer um grande negócio, um grande empreendimento com essa arca. Isso é algo exclusivo, é único no mundo inteiro, é algo de outro mundo isso aí. Você pode ganhar muito dinheiro. E Noé dizia: não, isso aqui é para salvação, isso aqui não é para comércio. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui é para salvar aqueles que querem ser salvos. Isso aqui foi feito com sacrifício, foi derramado muito suor, muitos anos de trabalho. Isso aqui não é para comércio e não é para encher meu bolso, não. Vocês estão enganados. Vocês não têm conhecimento de Deus. Tudo pronto, tudo bonito, tudo ajeitado, maravilhoso. Os animais começam a vir. Enche-se a arca. E a Bíblia vai dizer que depois de 7 dias, Noé entrou com sua família, então veio o dilúvio. Imagina 7 dias cuidando da arca e de todos os animais, tendo que tratar, tendo que limpar, e os homens, todo mundo na zombaria. Eu, Noé, cadê o dilúvio que você falou que vinha? Onde está o dilúvio, Noé? Talvez a incerteza tenha batido no coração daquele homem, pregoeiro da justiça, como diz a palavra de Deus, mas que obedeceu. Mas não vamos encontrar na Bíblia Sagrada nenhuma falha deste homem antes do dilúvio. 7 dias dentro da arca. Um detalhe importante. O mais importante que eu vejo na construção da arca, quando Deus diz: tu betumarás por dentro e por fora com betume. Talvez muitos tivessem dizido: pai, a arca está pronta, está bonita, a madeira está toda pareada, tudo retinha, não vai dar infiltração. E Noé diz: agora vamos betumar ela por dentro e por fora. Talvez diziam: mas pai, vai ficar cheirando mal, vai ficar feia. A arca não tem que ter aparência bonita. A arca tem que ter aparência de obediência à palavra de Deus. Não importa o que o mundo vai dizer, se estamos feios,
se estamos não andando segundo a vontade do mundo, se para os olhos do mundo nós somos feios, a nossa beleza é a obediência a Deus. Os irmãos vão entender o porquê do betume. Para quem não sabe o que é betume, é simplesmente o piche. Esse piche que faz o asfalto, isso é o betume. É uma massa sólida, inflamável. Isso na região, tanto no Egito, naquela região isso era normal, lagos de betume. O porquê betumar a arca por dentro e por fora? O betume significa a santificação da igreja no dia de hoje. Aleluia. A arca poderia estar bonita, toda feita como Deus tinha ordenado, mas se ela não tivesse o betume, ela ia trazer para quem estivesse na arca apenas um momento, uma simples alegria de salvação. Eles achariam que estariam sendo salvos, mas logo iria dar infiltração na arca. O betume era para que não tivesse infiltração. E quando eles estivessem achando que tivesse salvo, iriam perecer. Abetumarás por dentro e por fora. O betume é a santificação da igreja. A partir do momento que a igreja está betumada, ou vivendo em santificação, não tendo infiltração da imundícia do mundo, porque toda aquela podridão que estava perecendo fora da arca ia começar a infiltrar para dentro da arca, e o peso daquela infiltração, daquela podridão, iria levar a arca para o fundo. Quando achavam que estavam salvos, ia perecer. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar a podridão do mundo infiltrar nas nossas vidas, infiltrar dentro da nossa igreja. Essa era a convicção do pregoeiro da justiça. Todos, quando pregam a palavra de Deus, seja presbítero, seja pastor, seja o jovem, irmão do círculo de oração, porque todos têm essa ordenança de pregar a palavra de Deus, tem que ter essa convicção que a igreja vai subir. Noé tinha convicção que o dilúvio ia descer sobre a face da terra para destruir a humanidade. Se ele não cresce naquilo, ele ia fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele não ia querer sujar sua mão no piche, no betume, fazer todo aquele trabalho sujo, deixar aquilo que estava bonito, tudo preto, tudo feio. Mas ele tinha convicção: não, meus filhos, vamos passar o betume, porque só com o betume nós estaremos protegidos. Ela pode estar muito bonita, os compartimentos feitos, os animais aqui dentro, tudo bonito, mas se não tiver o betume, vai tudo perecer. Aleluia! Será que estamos betumando a nossa vida? Para a podridão que está lá fora jorrando, não infiltrar na nossa vida, para não infiltrar dentro da nossa igreja? Ou será que nós vamos achar que estamos sendo salvos e vamos perder o arrebatamento da igreja? Será que nós descobrimos já onde tem o lago de betume? Hoje ninguém quer mais ir buscar betume no lago. É no joelho, é na oração que se busca o betume. Aleluia. É a santificação da nossa vida. Poderia ser uma outra palavra se eu fosse desobediente. Eu não programei nada, nem sabia o que pregar. Só disse isso aqui. Não podemos mais perder tempo, irmãos. A vinda do Senhor está mais próxima do que nós esperamos. Nós podemos
Vou falar por mim para não falar de ninguém. Eu posso ser pastor da igreja, posso estar com um terninho bonito, posso vir de carro para a igreja, posso ter até uma boa aparência diante da igreja, mas se eu não tiver com betume, vou perecer. Aquela leve e momentânea alegria da salvação, achar que eu vou subir no arrebatamento, e cadê o betume? Cadê a santificação? O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Temos várias mensagens na Bíblia Sagrada. Podemos ensinar do Gênesis e do Apocalipse, mas algo que não pode fugir da nossa vida é estarmos em santificação, é a certeza da nossa salvação. O dia que nós perdermos essa certeza da salvação, nós não conseguimos mais pregar para ninguém, nós não conseguimos dar bom testemunho, nós não temos convicção daquilo que estamos pregando. Como Noé pregava, Deus vai mandar um dilúvio nessa terra e vai destruir toda essa geração impiedosa. E eles zombavam de Noé. Ou será que eles acreditavam? Deus falou para Noé: faze para ti uma arca. É para ti, porque toda a terra já estava corrompida e ninguém queria mais a salvação. Foi quando Deus enviou seus anjos à cidade de Sodoma, e os anjos disseram para Ló: tem mais alguém na sua casa? Chama seus filhos, suas filhas, seu genro, quem tiver, Deus vai destruir, chama eles. Somente Ló, a esposa e as duas filhas. A Bíblia vai dizer que os genros tiveram ele como zombador, não acreditaram na mensagem de Ló. E ao amanhecer, os anjos vão à cidade e dizem para Ló: sai da cidade, que Deus vai destruir a cidade. E a Bíblia diz ainda que eles, demorando, os anjos pegaram na mão de cada um deles e arrastaram para fora da cidade. Quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele tem pressa. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, Deus está falando, chamando para arrependimento, e a pessoa não aceita a palavra de Deus? Muitas das vezes Deus está puxando a pessoa para a salvação e a pessoa não quer. Ela quer perecer dentro da cidade para não largar ali amigos, parentes, casa, carro, emprego. Será que é preciso Deus enviar um anjo e nos puxar pelo braço, nos retirar com força da cidade? Hoje já não é mais por força e nem por violência. Estamos na geração ou na dispensação da graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pela fé para que ninguém se glorie, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Deus é maravilhoso. Não queria salvar. Quando os anjos foram à casa de Ló, o que a Bíblia diz? Que eles tentaram abusar sexualmente dos anjos. Era uma geração corrompida, que amava o pecado, a prostituição, a mentira, a bebida, tudo quanto desagradava a Deus. E os anjos feriram aqueles homens, do mais velho ao mais novo, de cegueira. Se nós vermos o versículo, nós não vamos ver arrependimento daquele povo. Não vai dizer aqueles homens dizendo: estamos feridos por cegueira, Deus nos castigou, tem misericórdia de nós. Não, a Bíblia vai dizer que eles foram embora cansados ao amanhecer, porque não encontraram a porta. Mesmo cegos, eles procuravam a porta para abusarem dos anjos. Quantas pessoas andando cegas na presença de Deus? Vamos pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais. Já que estamos em Cristo, temos que buscar as coisas que são de cima, de Cristo.
onde Cristo está assentado e não da terra, porque tudo isso aqui vai perecer. Glória a Deus. Aleluia. Noé tinha casa, tinha família, tinha amigos, deveria ter emprego. Sua família não ficou preocupada com isso. Vamos ter que deixar aqui nossa casa, nossos familiares, vamos ter que deixar tudo e vamos entrar nessa arca. Que fim que vai dar isso? Nós não sabemos. O certo é que quando estamos fazendo a vontade de Deus, Ele cuida do começo ao fim. Aleluia. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus porque já queremos ver o que Deus vai fazer lá no fim, sem antes nós começar a obedecer um mandamento de Deus. Nós questionamos, murmuramos. A murmuração é algo que desagrada demais ao nosso Deus. Tudo Ele deixou para construir uma arca, para a salvação de toda a espécie e de sua família. Ele não conseguiu levar ninguém dentro da arca, mas levou a sua família. Eu admiro esse pregoeiro da justiça chamado Noé. Quantos querem ganhar o mundo inteiro e não conseguem ganhar nem sua família? Muitas das vezes por falta de testemunho dentro do lar. Duro que eu estou dizendo, mas é a realidade. Aquele homem chamado Noé, ele conhecia Deus, e sua família via que ele tinha intimidade com Deus, e quando ele falava com autoridade, não falava com dúvida, porque o que ele falava, ele vivia, o que ele pregava, ele vivia e vivia o que ele pregava. Não era homem de dupla face. Agora Noé entra na arca e Deus fecha a porta. A Bíblia diz que Deus fecha a porta, uma portinha lá em cima, no último compartimento. Ao lado tinha uma janelinha com acabamento de um côvado. E eu fiquei perguntando: meu Deus, por que uma janelinha lá em cima? Por quê? E me veio ao coração: haveria muita destruição e tristeza na terra. A janela era para que ninguém olhasse e visse a destruição, sentisse pesar daquela geração desobediente a Deus. Quando estamos na presença de Deus, nós temos que estar olhando para o que está acontecendo lá fora e nos entristecendo. Nós ficamos tristes por muitas coisas que acontecem. Mas quantas pessoas muitas das vezes senta diante de uma janelinha, aquela tinha um côvado, hoje já tem umas janelinhas aí de 3, 4 côvados que pega uma parede inteira, e fica ali se alimentando de destruição, de má notícia. Quando era para estar na presença de Deus, sai da presença de Deus, fica alimentando a sua alma com destruição no mundo. Irmãos, você mais escravo para você que não entendeu. Muitos noticiários sobrevivem com a desgraça do mundo alheio e quer alimentar a sua alma disso. Foge disso. Deus não se agrada dessas coisas. Tudo aquilo que nós alimentamos, nós compartilhamos juntos. Paulo diz na sua primeira carta aos Romanos, no último versículo do capítulo 1, que peca não somente aquele que faz, mas aquele que consente no pecado alheio. Cuidado com as janelas que estamos olhando. As janelas que nós olhamos e vemos tanta coisa que desagrada a Deus. Temos que tomar um cuidado muito grande com as janelas da nossa vida. Tanto a janela em que vivemos, quanto aquela que olhamos. Muitas vezes estamos consentindo no pecado alheio. Quer que eu seja mais claro? Serei. Às vezes a pessoa senta na frente da televisão para assistir uma novela onde só tem mentira, pornografia, onde ensina os filhos a desobedecerem o pai.
as pessoas sentam na frente de uma televisão para assistir pornografia e tantos outros programas, que é heresia, é tudo ao contrário da palavra de Deus. E às vezes a pessoa fala, mas não sou eu que estou fazendo aquilo. Mas a Bíblia diz, não só peca o que faz, mas aquele que consente. Deus não queria consentir com o pecado de ninguém, por isso que Ele mandou fazer a cadelinha lá em cima. Quando vocês estiverem na minha presença, não fiquem preocupados com o que está acontecendo com o mundo lá fora, com aquela podridão que está acontecendo lá fora. Aquilo que está acontecendo porque eles me desobedeceram, não quiseram me obedecer, se afastaram de mim. Fica na minha presença, desfruta da minha presença. Coisinha simples. Aí eu entendi porque a janelinha foi lá em cima, do lado da porta, e o próprio Deus fechou a porta. Noé fez toda a arca, mas não pôde fechar a porta. Trabalhou, mas não pôde fechar a porta. Assim somos nós. Trabalhamos pela igreja de Deus, fazemos a obra de Deus, mas nós também não podemos fechar a porta do céu para ninguém. E também não podemos forçar a entrada de ninguém. Deus fechou aquela porta, porque talvez quando o povo começasse a gritar lá, Noé, Noé, ou um vizinho, ou um parente, talvez o seu coração piedoso, porque ele era um homem piedoso e justo, talvez ele fosse querer abrir. No arrebatamento, não vai dar tempo de nós puxar ninguém com nós. O que nós temos que fazer é pregar a verdade, falar que Jesus Cristo vai buscar, para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. É um povo muito simples, especial. Por que especial? Porque foi comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso que ele é especial. É aquele povo que o João diz no capítulo 1, versículo 12: todos quando receberam Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é poder, tá? Poder não é andar com carro zero, não é ter bom serviço. Meu Deus. Isso tudo é perecível. É bonito e faz bem enquanto nós estivermos na terra, mas vai perecer. Um povo zeloso. Por que zeloso? Zela de si, zeloso pela causa de Deus, por sua palavra. Aquilo que nós zelamos, nós cuidamos e observamos. E quando fazemos isso, fazemos as boas obras. Mas o irmão não falou que obra não salva ninguém? Se eu fizer obra para ser salvo, para eu ser visto, eu não vou ser salvo. Mas quando temos fé em Deus e observamos a sua palavra, as obras elas vêm automáticas. Não tem como amar a Deus e ao nosso próximo e não, as obras não acompanharem as nossas vidas. Se dissermos que amamos a Deus e aborrecemos ao nosso próximo, o apóstolo João, ele diz uma coisinha forte: somos mentirosos. É ele que disse, não sou eu não, porque ele tem coragem de dizer, eu não tenho não, mas ele disse que nós é mentiroso. Aleluia! A Bíblia, irmão, é muito simples. É o homem que complica ela, o homem que dificulta a entrada no céu, enfeita demais aquilo que já é bonito por natureza, aquilo que é santo por natureza, se inventa tanta coisa e foge do contexto e do texto original. É o que aprendemos na escola dominical nesta manhã: a regeneração, a justificação e a santificação. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. O homem pregou 100 anos e construiu a arca por 100 anos e nunca se desviou da presença de Deus. Quantas marteladas levou no dedo? Meu Deus. Quanta tábua deve ter caído na sua cabeça?
Quantas injúrias levou? Quanta blasfêmia? E não vamos ver murmuração desse homem, pregoeiro da justiça. Todos nós recebemos um chamado de Deus para fazer algo nesta obra. Todos nós recebemos talentos de Deus. Estamos trabalhando com esses talentos ou estamos enterrando? Estamos dispostos a deixar este mundo ou estamos muito apegados a ele? Daniel capítulo 9, ele diz: e eu pela profecia reconheci através que o profeta Jeremias disse que o tempo do cativeiro estava por findar. Então me coloquei em oração, a buscar ao Senhor, em roubos, em jejum, em oração. Aquele homem que foi levado jovem para o cativeiro, com aproximadamente 16 anos, homem da linhagem real, um dos homens mais fiéis da Bíblia Sagrada, sempre foi fiel a Deus e aos seus senhores. É algo que me chama a atenção. Os reis que ele serviu nunca foram reis de Jerusalém, foram reis da Babilônia, da Pérsia, tudo rei ímpio, adoradores de outros deuses. É, meu Deus, aleluia. E hoje muitas das vezes nós queremos sair da igreja, porque eu não vou com a cara do irmão Claudio Omar, presbítero Justino, esse pastor não é o que eu queria não, eu vou embora. E eu olho para Daniel e vejo a fidelidade dele, servindo a reis pagãos que sacrificavam crianças, vidas, fazia tudo aquilo que desagrava a Deus, mas conseguiu mesmo assim sendo fiel a Deus. Aleluia. Nós arrumamos desculpa para não querer a salvação. É, Jesus. E ele foi orar, porque ele sabia que o tempo estava próximo. Jeremias capítulo 29, depois que o povo foi embora para a Babilônia, Deus fala para Jeremias: Jeremias, escreve uma carta, leva para os anciões que está lá na Babilônia. E Jeremias escreve a carta dizendo assim: ora pela cidade que vos levei cativo, para que na vossa paz vocês tenham paz também. Vamos orar pela nossa cidade. Às vezes nós só reclamamos da nação, da cidade, mas vamos orar, porque é na paz da cidade que nós vamos encontrar a nossa paz. Olha, Jeremias, fala para os anciões, fala para o povo, não ficar triste não, o cativeiro vai ter fim. Fala para eles das filhas deles em casamento, tomar mulheres em casamento com seus filhos. Até aí o povo obedeceu, foi uma maravilha. Opa, vocês constroem casa, negócios, vocês se afirmem na Babilônia. Só que o povo esqueceu que o cativeiro ia ter um fim. Nem todos quiseram sair do cativeiro. Quando a notícia falou: o tempo está cumprido, Ciro assinou o decreto para o povo voltar, nem todos quiseram voltar. É, meu Deus. Nem todos quiseram sair da Babilônia para voltar na cidade santa, na cidade da adoração, reconstruir o templo, porque estava bem firmado. Quantos nos dias de hoje, quando se fala em arrebatamento da igreja, já põe no seu coração: arrebatamento, misericórdia, muda essa prosa, meu irmão. Eu estou tão bem empregado, minha família está bem, estamos com saúde, meu emprego está bom, para que vamos sair dessa terra? É, meu Deus. O decreto de Ciro vai ser assinado, o Senhor Jesus vai voltar e vai levar, não vai forçar ninguém a subir, mas o decreto, o nosso cativeiro nessa Babilônia vai se acabar. Babilônia não era igual ao Egito. No Egito o povo era escravo. Na Babilônia eles podiam fazer o que queriam, só tinham que prestar obediência ao rei. Mas eles podiam casar, dar filhos em casamento, construir, plantar e colher. É tudo que nós podemos fazer nessa terra hoje chamada Babilônia.
Mas temos que ter a certeza, assim como a arca subiu, a igreja vai subir. Quem não estava dentro da arca pereceu. Quem não estiver dentro da igreja vai perecer. E a igreja tem que estar betumada por dentro e por fora. Deus diz: abetumarás por dentro e por fora. O pecado não pode infiltrar na igreja e nas nossas vidas. Meu Deus. Talvez não era isso que os irmãos queriam ouvir, mas é isso que eu fui inspirado a falar nesta noite. Aleluia. Eu poderia fazer um papel aqui a Bíblia fala aqui do falso pastor, falso profeta. Eu poderia fazer parte desse grupo aqui, chegar aqui e só profetizar a bênção na vida de cada um, mas a maior bênção Deus já nos deu, Jesus Cristo e a sua palavra. Não vai adiantar eu profetizar a bênção na vida daquele que quer desobedecer a palavra dele. É verdade. A minha palavra não é maior que a palavra de Deus. Se você quer obedecer, aí sim, a minha oração na sua vida vai ter efeito. É a mesma coisa eu orar por uma pessoa ser próspera, se ela não devolve o dízimo na igreja. É como se Deus vai olhar no céu e falar: filho, você está pedindo para mim ser desobediente ao meu mandamento, que eu vou repreender o devorador se ele for fiel nos dízimos na oferta. Quem é você para pedir que eu abençoe aquele para desfazer do meu mandamento? E tem muitos falsos profetas ensinando isso aí. Mas a quem muito foi dado, mais vai ser cobrado. Meu Deus. E nós todos já recebemos boa parte da palavra de Deus. Verdade. Ninguém será pego de surpresa. A arca está pronta. Os compartimentos inferiores, superiores estão prontos. Todos nós estamos aqui para a salvação da nossa espécie. Mas não podemos esquecer do quê? Do betume. Aleluia. Uma coisinha mais feia, betume. Quando o pessoal faz asfalto, passa o piche na rua, né? Um fedor, né, Zé Virgílio? Fedorzão, né? Mas tem a função dele. Não importa o que o mundo vai dizer de nós. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Jesus. Na vida dos que se salvam e na vida dos que se perdem. Quer dizer, nós temos que dar bom testemunho dentro da igreja e fora da igreja. Quero agradecer esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a sua palavra, porque antes de chegar aí já passou por aqui, e se doeu aí, doeu primeiro aqui. E ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Ai de mim, a minha imposta essa obrigação. Isso aqui muitas das vezes nós falamos privilégio. Do jeito que ela tem que ser. Peço aos irmãos se colocarem em pé. Vamos fazer uma oração. Quero fazer aqui um convite. Se há em nosso meio alguém que não decidiu a sua vida para Cristo e que não quer perder o arrebatamento da igreja, ou se afastou da igreja por algum motivo, e Deus falou no seu coração que é noite de você se reconciliar e voltar a fazer um concerto com Deus, que assim como a arca subiu, Jesus vai voltar e buscar a sua noiva. E você que não sente a alegria da salvação na sua vida, vem até a frente, nós vamos estar orando, apresentando a sua vida a Deus. Esse é o melhor convite já feito. Eu, quando ouvi esse convite, não esperei duas vezes. Eu falei no meu coração: eu ainda não aceitei a Jesus como meu Salvador, eu preciso fazer isso. Talvez você ainda não tomou essa decisão.
Venha à frente, vamos estar orando. Alguém que se afastou, quer se reconciliar, venha para a frente. Ou se você se sente fraco na fé e vê que algo precisa ser feito na sua vida, venha para a sua frente também, vamos estar orando. Temos que orar um pelos outros. Essa é a igreja de Deus. Alguém para Jesus esta noite? Não é para a igreja Assembleia de Deus, é para Jesus. Alguém quer se reconciliar com Jesus nesta noite? Quer vir à frente, tomar um banho de betume? Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus, ela não vem em vão. Se Deus enviou essa palavra, tem pessoas nessa noite que precisavam ouvir. Aleluia! Talvez você não venha, mas o Espírito Santo já está te incomodando. E você precisa vir à frente e fazer um concerto com Deus. Glória a Deus! Aleluia!